Estão me ouvindo bem? Boa tarde, professor. Estou te ouvindo. Boa tarde, ótimo. Estamos aí, né? Desculpa um pouquinho o atraso aí, porque eu estava ajeitando aqui para começar, porque é a primeira vez que eu vou, esse semestre, usar a mesa digitalizadora e estava encostada aí. Vamos lá, né, pessoal? No nosso último encontro, a gente conversou um pouco sobre né, as definições, as orientações iniciais, né, da disciplina e tal. Acho que a gente chegou a ver o cronograma também, não vimos? Apresentei para vocês o cronograma, eu tenho a impressão, né? Com as datas. Acho que eu fiz isso, não fiz? Ou não? Sim, então eu vou voltar aqui, lá na estrutura de curso, para a gente começar, na verdade, o conteúdo, né? Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer coisa aí, me avisem, tá? Aqui a gente vai começar a parte de fluidos, né? Mas antes disso eu vou voltar aqui um pouquinho aqui a aula, né? Dia 5 de agosto. Observa o seguinte, aqui ó, o cronograma, né? Só para relembrar, se a gente já viu o cronograma, as datas aqui, né? Eu propus uma série de datas, né? Ou não. Agora eu não sei se eu apresentei o cronograma para vocês. Sim? Ótimo. Então, olha só, a proposta é de que a gente tenha as avaliações, né, desse jeito, né? Ó, a primeira prova no dia 30 de setembro, a segunda prova no dia 25 de novembro e a reavaliação no dia 2 de dezembro. A reavaliação substitui a menor nota entre as duas primeiras, né? O, o valor da prova é 30 pontos cada uma, tá? 30 pontos a gente vai fazer de testes no Canvas, que ainda estou ajeitando lá para liberar para vocês. E 10 pontos vai ser a participação nessas atividades aqui síncronas, nessas aulas síncronas nossas aí. Ok? Que eu ainda tenho também que avaliar esses 10 pontos aí de maneira efetiva. Participação é um negócio muito vago, né? Então, eu estou pensando em uma estratégia que possa dar alguma materialidade, né, para esse processo de avaliação, dar algum... Né? Bom, então, nós vamos começar hoje aí, né, o nosso estudo de fluidos, com a parte de o que é um fluido, a definição de densidade e a definição de pressão. Ok? Né? Aí a gente vai ter uma sequência de aulas aí na parte do que a gente chama de mecânica dos fluidos. Depois a gente vai ter oscilações e ondas, aí tópicos fundamentais, né? Tudo isso aqui que a gente está falando são tópicos nessas áreas, né? A mecânica dos fluidos é uma área extremamente vasta, né? Com muitos tópicos que a gente não vai ter condições de abordar aqui. Nós vamos ver os fundamentos mesmo, né, dessa ciência. Depois também tópicos em oscilações e ondas, né? Naturalmente o fenômeno ondulatório é um fenômeno, né? Os fenômenos ondulatórios são em grande número, eles são complexos, né? A maioria deles. E a gente vai ver aqui, na verdade, os princípios mais fundamentais, tá?
fenômeno ondulatório das ondas, né? Bem como das oscilações, que também é um conteúdo bastante vasto. E depois da primeira prova, que vai englobar esses dois assuntos, fluidos e oscilações e ondas, vamos ter a parte de termodinâmica, propriedades térmicas da matéria e leis da termodinâmica, duas unidades aí. Também vamos ver aqui, não temos a pretensão aqui de ver toda a termodinâmica, que também é uma área muito vasta. E nos cursos de vocês, vocês vão ter uma segunda disciplina em termodinâmica, né? O curso de física e o curso de engenharia química tem, o curso de matemática não tem, né? Depende do curso de engenharia, que vai ter uma segunda disciplina em termodinâmica. Por exemplo, o curso de engenharia metalúrgica tem, né? Tem muita, na verdade, né? Várias disciplinas. O curso de engenharia mecânica também tem várias disciplinas relacionadas, o curso de, né? Que é como se fosse uma recorrência, né? Uma revisão de tudo que a gente vai ver aqui, mas com um aprofundamento muito maior, tá? Um grau de dificuldade dos problemas tratados e tudo mais muito maior, né? Então, na física também, a gente depois volta a estudar fenômenos ondulatórios também, lá em estrutura da matéria, né? Na física, a gente não tem uma segunda disciplina em fluidos. Então, quando tem uma segunda disciplina, eu fico um pouco mais tranquilo, né, com o desenvolvimento, porque eu sei que vocês vão ainda, por exemplo, a engenharia química tem uma mecânica dos fluidos, e vai estudar bastante, né, o gás, né, na físico-química 1 e 2. Então, vai ter uma repercussão, que é a palavra, grande do curso, né? Também a engenharia mecânica tem, né? Mas no caso da física, por exemplo, a gente só estuda fluidos aqui, na física 2. Né? Então, é importante esse conteúdo aí. Né? E é um conteúdo difícil, tá? Se vocês tiverem interesse, quiserem dar uma consultada, muito interessante, por sinal, o conteúdo, dar uma consultada em livros de mecânica dos fluidos, difícil, tá? Uma matemática muito elaborada nessa área aí. Também na termodinâmica, né? Depois, no dia 25 de novembro, a gente faz a segunda prova, né? E a prova de reavaliação no dia 2 de dezembro. Naturalmente que essas datas aqui, elas são uma proposta, né, para o desenvolvimento da disciplina aí. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade com essas datas, também a gente pode repensar, ok? Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver a internet aqui também, como é que tá. Ok. Vamos lá, pessoal, então. Hoje eu vou começar aí com vocês a parte de fluidos, o que a gente costuma chamar de mecânica dos fluidos, né? Como eu disse na primeira aula, né, há aqui no Canvas uma estrutura de conteúdo desses estudos aí, né? Aqui, ó, fluidos, né? É uma unidade aqui, né? Ó. Aqui tem as videoaulas da Khan Academy, tá? Que eu já falei para vocês, que a gente utiliza aqui, ó, densidade e a flutuação dos corpos, pressão e princípio de Pascal, pressão e princípio de Pascal 2. Né? Tem aqui todo o conteúdo aqui desenvolvido através da plataforma Khan Academy, né? Mas já tá, não precisa entrar lá no Khan, não.
Pode entrar também, mas não precisa não. As videoaulas, elas estão incorporadas aqui, tá certo? Isso. A Clara está falando aqui, lembrando bem, que as datas dos testes estão do primeiro semestre. Eu ainda não tive tempo de atualizar, eu ainda vou definir essas datas, tá? Eles vão ser ao longo do semestre aí, por volta de uma semana entre eles, tá? Ok? Professor, as provas e testes ficam disponíveis o dia todo ou só durante o tempo da aula? Os testes, eles ficam disponíveis o tempo todo. A prova, estou pensando em fazer da forma como eu fazia semestre passado, que deu certo. Que seria o seguinte, eu abro a prova no horário da aula, então estaria abrindo mais ou menos a prova agora. Ela foi projetada, elaborada, de tal forma que é possível fazer durante o horário da aula. Mas eu costumo dar um prazo de 24 horas para a pessoa entrar e fazer. Aí a pessoa vai ter, por exemplo, no nosso caso, 2 horas para fazer a prova, e ela tem 24 horas para entrar e fazer. Se ela entrar, ela tem 2 horas para fazer. Então, o que você tem que decidir no dia da prova é qual horário entrar. Se no horário da prova, né, no horário que está agendado, ou se não der, por algum motivo, sei lá, né, tem um compromisso, tem alguma coisa, tem uma consulta, né, ou então a internet não funciona, por exemplo, no horário da aula. Aí você pode, no momento em que tiver mais estável a coisa, entrar. Ok? Isso. Todas as avaliações são no Canvas, tá? A Paula está perguntando aqui. Todas as avaliações e testes vão ser pelo Canvas, tá? O Canvas, então, vai ser o espaço nosso para material didático, né? Naquele formato que eu estou mostrando lá, que é a Khan Academy, e as provas e testes, tá? O Canvas, ele mostra também as notas. Ele tem uma grade lá mostrando as notas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele mostra as notas. Entretanto, as notas oficiais, o quadro oficial de notas é no SGA, tá? É a ferramenta certificada pela universidade para notas, né? Então, as notas oficiais são aquelas que estão registradas no SGA. No SGA é que eu consigo fazer cadastro de fórmula, né? E outras coisas desse tipo, tá? No Canvas eu não consigo fazer operação com notas, né? Por exemplo, a reavaliação ela é substitutiva, né? Ela substitui uma das provas. O Canvas não faz isso. O SGA, quando eu migro a nota para o SGA eu cadastro uma fórmula, ele faz a substituição. E é a estrutura, né? o software da universidade certificado para o registro de notas, tá? E as aulas síncronas acontecem pelo Teams. Então, nós temos esses 3 ambientes aí, ok? Tudo bem? Na última aula também eu divulguei com vocês o WhatsApp da turma, né? Todo mundo conseguiu entrar lá já, tal. Aqui no Teams tem alguém que precisa entrar? Sabem? Eu não vi. Eu tinha que ter entrado no... Tem alguém que está precisando entrar e que não foi incluído ainda? Deixa eu ver aqui se alguém relatou essa dificuldade.
Não, ninguém falou nada. Bom, vamos lá, né? Tudo bem, então, até aí? Então, eu sugiro assistirem ali as videoaulas da Khan Academy sobre fluidos, tá? Elas estão bem interessantes, tá? Bom, vamos lá, né? Vamos agora para a nossa aula, né? Bom, a nossa aula eu vou desenvolver usando esses slides aqui. Eu vou atualizar, eu estou atualizando eles aqui e vou disponibilizá-los lá, tá? Os slides. Ainda não disponibilizei, na verdade, não. A gente vai estudar aqui fluidos, né? A primeira questão que vem aí, né, é o que é um fluido, né? Essa é uma questão que, apesar de parecer simples de se responder, né, não é, tá? O, o fluido, sim, eu vou indicar exercícios. Na verdade, eu vou disponibilizar listas de exercícios. São problemas um pouco mais... Os testes do Canvas, eles são um pouco mais diretos, né? Aplicação de fórmula e tal. E já os problemas que eu disponibilizo como lista de exercícios, eles são mais problemas mesmo, tá? Eu vou fazer dessa forma também, ok? Porque aí a gente tem vários níveis de abordagem, né? Até semana que vem eu acho que eu já fechei os slides e também os exercícios aí e os testes, tá? Vocês estão vendo aí os slides que eu estou projetando? Assim vocês veem os slides? Eu tô vendo. Ok. Se alguém tiver com dificuldade para ver, por favor, me informe, tá? E a gente vai conversar. Bom, a questão agora é o que é um fluido. Essa resposta, apesar de parecer uma pergunta simples assim, né? Não é muito não, tá? Bom, a definição, ela é possível se escrever de uma forma relativamente simples, né? Ó, é uma substância que pode escoar, o fluido, né? Veja que, mas isso não é bem assim não, né? Porque o que acontece é que escoar, né, é um verbo, né, associado aí com o movimento de uma substância, né? Uma substância, ela tem um estado, né, que ela tem que estar para poder escoar, né? Então, só um instantinho que eu tô não tô achando aqui. Eu tive que instalar de novo minha máquina, sabe? Fazer um upgrade. E aí eu perdi algumas ferramentas aqui no Word, no PowerPoint. Não consigo encontrar agora especificamente o uso da caneta.
Bom, depois eu tento mexer com isso. Ok. Aí, olha só. Veja bem, as substâncias, elas existem na natureza, a gente sabe disso, em diversas fases, né? Vamos dizer assim. As substâncias, elas têm estados termodinâmicos, eles são caracterizados por várias grandezas características, e que, por exemplo, pressão, temperatura, tal. E esses estados, eles podem ser classificados, vamos dizer assim, em fases. Por exemplo, a gente trabalha normalmente com 3 fases. A fase sólida, líquida e gasosa, né? Para um bom número de problemas, pensar nessas 3 fases é suficiente. E nesse contexto aqui nosso, pensar nessas 3 fases aí da matéria é suficiente, né? Então, o fluido aqui para nós, em termos dessa definição, seriam em que fase que a gente diz que uma substância apresenta fluidez? Em que fase ou em que fases um material ele escoa, ele flui, né? Normalmente. Ele escoa, ele flui na fase líquida e na fase gasosa, né? Em princípio, a gente diz que o sólido ele não escoa, né? Mas a coisa não é tão simples assim. Porque, veja, o sólido ele pode ser transformado em pó. O plasma também escoa. O plasma a gente não considera como das fases da matéria, ela não é uma básica. Nós não vamos... né? A gente tem transições de fase de muitos tipos diferentes. Uma delas é o do plasma, que é mais... tirando essas 3, né, fases aí, sólido, líquido e gasoso, a próxima mais famosa, vamos dizer assim, é o plasma. Entretanto, não são só essas 3 fases que existem, não. Tá? Porque, por exemplo, o aço, ele tem diversas fases de estrutura cristalina. É sólido, mas são fases diferentes, né? O material magnético, ele também tem diferentes fases, né? Do ponto de vista de escoamento, por exemplo, a mudança de fase do aço, dos diversos tipos de aços, não vai mudar do ponto de vista de escoamento. Também o plasma não vai interferir do ponto de vista de escoamento, né? Então, do ponto de vista de escoamento, a gente trata dessas 3 fases, o sólido, o líquido e o gás. Naturalmente que a resposta que a gente poderia dar, qual é em que fase que um fluido escoa? Seria o líquido e o gás, né? Entretanto, observa que eu posso transformar o sólido em pó, né? Eu posso moer o sólido, né? Triturar o sólido. Areia, por exemplo. Areia é um sólido. Se você pegar o grãozinho de areia, você vê que é um material sólido, né? O sal, sólido, né? O grafite, sólido. O grãozinho de grafite, né? O pó é um sólido. Do ponto de vista microscópico, é um sólido. Entretanto, ele escoa também, né? A gente tem aí, por exemplo, a ampulheta. Tem uma ampulheta aqui, cadê ela? Ela a areia na ampulheta, né, escoa. Tá? Por isso a gente usa para marcar o tempo, né? Eu não estou com ela aqui, não. Então, observa que o... Deixa eu, deixa eu ver se tem um jeito aqui de... Aqui, no slide. Então, observa que
não é tão simples a resposta, né? Não é em termos da fase, tá? A resposta. É claro que aqui a gente vai tentar tratar de uma maneira mais geral possível. Então, a gente está tratando de uma situação geral. Nesse caso, genericamente, eu posso dizer que quem escoa é o líquido e o gás. Veja bem, escoar aqui é movimento. Movimento está associado à mudança da posição do fluido no tempo, né? Então, tem uma grandeza associada ao tempo característico, que a gente chama. Existem substâncias que têm tempos característicos muito pequenininhos. Esse é o fluido ordinário, vamos dizer assim. O fluido newtoniano, que se diz. O fluido newtoniano é um fluido com um tempo característico extremamente pequeno. A água, o gás, o ar, né? Os gases em geral, os líquidos em geral também, né? Então, eles têm tempos característicos muito pequenos. Significa que esses materiais, eles se adequam aos contornos do recipiente rapidamente. Se eu pegar uma porção de água e colocar no copo, né, trocar de copo uma porção de água, rapidamente a água ocupa o fundo do copo. Tá certo? Naturalmente com o gás também. Se abrir um recipiente de gás, rapidamente ele vai ocupar o recipiente inteiro, o cômodo inteiro. Não é assim? Então, é característica desses materiais. Eles apresentam uma fluidez dinâmica, rápida, tempo característico curto. Se você pegar, por exemplo, a pasta de dente, você abre a pasta de dente e faz assim, ó, ela não escoa de jeito nenhum, né? Ela demora a escoar. Então, ela tem um tempo característico grande. O piche usado aí no asfalto e tal, tempo característico enorme. Você pode colocar uma porção de piche assim, ó. Claro que o tempo característico, observa, ele depende o quê? Da temperatura. Né? Se eu esquentar o piche, ele fica, né? Ele não faz uma transição de fase, não. Ele não vira líquido, não. Não se diz que ele faz uma transição de fase. O que acontece com o piche é uma mudança de estado, ainda dentro do estado. Ele não é um sólido, né? Mas ali ele não dá para caracterizar a mudança do pH, que acontece aí por volta de 59 graus. Depende, tem muita variedade esse material. É um derivado do petróleo, né? Muito importante tecnologicamente, né? Tecnologicamente, o peixe é fundamental para a nossa sociedade, né? É derivado do petróleo. Ele é considerado sólido, né? E ele muda de estado sem fazer uma transição de fase. Depois aí a gente vai falar, peraí, por que eu não posso dizer que aquilo é uma transição de fase? Depois a gente volta nesse ponto e vai entender. O peixe, ele, em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Venezuela, no Caribe, ele tem poço de peixe, aflorando, a flor da terra, assim. Então, eles retiram peixe dali, né? Prático, muito prático, porque, na verdade, no Brasil a gente tem o peixe aí pelo tratamento do petróleo, né? As torres de destilação do petróleo, né? Que se tira piche. Me parece que no Brasil não tem fonte de piche, assim, facilmente, né? Em alguns países do Caribe e na Venezuela tem piche aflorando a flor da terra, né? E ele sai com uma temperatura mais alta, e ele sai, então, numa forma mais líquida, com um tempo característico um pouco menor. Mas, normalmente, o piche que a gente compra nas lojas e tal, né, eventualmente a gente tem que fazer uma vedação, por exemplo, né, numa laje, por exemplo, é muito usual isso, né, você compra o piche, ele vem rígido, né, porque a temperatura ambiente ele é sólido, né, e você coloca ele, esquenta ele, geralmente faz uso de um maçarico para isso, ele passa por um estado de fluidez, é um estado de fluidez, uma fase, ele não virou líquido ainda, não é uma transição de fase. Aí ele fica moldável,
né? Você consegue quase que pintar com piche, né? Criando uma camada de material altamente impermeável, né? Que não permite, né? Muito usual para impermeabilidade de superfícies, né? Por isso que a gente usa no chão, no asfalto, né? A ideia é impermeabilização. Está caindo em desuso essa ideia de impermeabilização para o asfalto, né? Porque é interessante alguma absorção de água ali, né? A ideia original do piche ali no asfalto é porque é o seguinte: à medida que o piche e qualquer outro material absorve água, né? Ou seja, tem alguma porosidade, né? Permeabilidade, ele estraga, ele quebra, principalmente com o fluxo. Se você perceber na estrada, por exemplo, os pontos onde o piche começa a ser mais poroso, né, ele começa a furar buraco, né? Então, a ideia da impermeabilização vem daí. Mas, enfim, o piche é um material que, dependendo da situação, ele escoa. E, no entanto, não é um líquido, né? No entanto, não é um fluido, né? Observa que, por exemplo, o grafite que a gente usa, né, ele apresenta escoamento. Quando eu passo o grafite assim no papel, ele descama. É um sólido, né? Visivelmente é um sólido. No entanto, quando eu passo no papel, ele escoa, como se fosse um fluido. Então, o que é um fluido não é uma resposta óbvia, não. Ou melhor, não é uma pergunta óbvia, simples de se responder, tá? Na verdade, tem um livro de mecânica dos fluidos muito antigo e muito famoso, que o autor ele escreve uma introdução que ele fala assim, que tudo flui. Até uma montanha vai apresentar escoamento, né? Por exemplo, os vidros. O vidro ele não é considerado também um sólido, porque o vidro ele é um amorfo, né? Ele não tem. O que a gente considera como sólido, aquilo que vai ter uma estrutura cristalina, uma organização cristalina, né? Isso que é considerado sólido aqui nesse contexto nosso aqui, né? Entretanto, o vidro não tem estrutura cristalina, tá? O sólido, olha só, eles vão apresentar uma forma e um volume bem definido, né? Então, eu coloco aqui uma peça sólida, ela não vai mudar de forma e não vai mudar de volume. Isso vai ter implicações importantes. Esses sólidos eles vão apresentar os átomos firmemente ligados uns aos outros e não se movem facilmente. Para isso aqui ser verdade, eles precisam estar em posições de equilíbrio em uma estrutura que a gente fala que é uma estrutura cristalina. Por isso que ele o sólido para a gente é o material cristalino. O amorfo, ele foge um pouco dessa lógica. Porque, em princípio, os átomos no amorfo, o amorfo é que não tem uma estrutura cristalina, né? O sólido cristalino apresenta uma forma, é o formado, né? Ele tem uma forma específica. O amorfo é que não tem forma, significa isso, amorfo, né? Então, o vidro é um amorfo, né? Haja visto que as posições dos átomos do material, elas não estão em posições de equilíbrio, elas estão submetidas a forças internas, de tal forma que elas escoam essas substâncias. Então, é muito comum a gente pensar no vidro como um sólido. Entretanto, o vidro hoje em dia, considerado como um fluido extremamente viscoso, né? Ou seja, ele tem um tempo característico, o vidro, extremamente grande, tá? Ele vai demorar muito tempo para escoar, né? Já existem registros de estudos na Europa, principalmente, né? Onde foram construídas catedrais antigas, né? Na Idade Média e tal, que hoje em dia já dá para perceber uma leve diferença na espessura do vidro. O vidro que foi
produzido plano e colocado nas janelas, nos vitrais daquelas igrejas lá europeias, já se pode, os estudos mais recentes já mostram que há uma diferença de espessura do vidro na parte superior em relação à parte inferior. O que significa que a gente percebe que o vidro está escoando. Tá? Ele está escoando sob o efeito da gravidade. Né? O peso está fazendo o vidro, que tinha a mesma espessura, ele está passando a ter, né, ele tinha a mesma espessura que assim, ele está passando a ter na parte inferior uma espessura um tiquinho maior. Claro, isso é muito pouquinho, porque tem o quê? As catedrais têm o quê? Menos de 1000 anos. Né? São novinhas em comparação com o tempo característico do vidro. O vidro, então, é um material que tem um tempo característico enorme. Para eu observar que ele escoa, eu vou precisar esperar muito tempo. Né? Mas ele vai escoar. Essa é a lógica. Tá? Então, em princípio, qualquer material vai apresentar um comportamento de escoamento. Qualquer material vai deformar ao longo do tempo. Né? Ok? Naturalmente que as intempéries, né? Igual, por exemplo, o vento, as chuvas, né? Elas interferem muito nisso. Para uma montanha, por exemplo, as montanhas elas estão escoando. Se você pegar, por exemplo, geologicamente, Minas Gerais é classificada como uma região antiga do planeta. Antiga do ponto de vista geológico e do ponto de vista da formação. Se a gente comparar Minas Gerais, por exemplo, com os Andes, eles são assim. Por quê? Porque está formando ainda. Minas Gerais, como já está no meio da placa tectônica ali, né? Ela formou há muito, muito, muito tempo. Né? E as montanhas escoando. Então, aqui em Minas, a gente observa poucos picos assim. Ó. As montanhas são suaves, porque estão escoando. Claro, isso em um tempo geológico aí, né? São milhares de anos, né? Para isso acontecer. Mas é só uma lógica para mostrar que, em princípio, não é simples definir o que é um fluido, não. E, em princípio, dizer que o material é sólido não é exatamente uma verdade absoluta. Dizer que o material é um líquido não é uma verdade absoluta. E dizer que o material é um gás não é uma verdade absoluta. Porque, inclusive, existem as transições de fase. Né? Então, veja que isso é complicado, né, para a gente aí. Né? As coisas, as respostas não são simples. Tá? Eu vou voltar aqui, ainda aqui o sólido cristalino, né? A gente não vai estudar muito isso aqui, naturalmente que vocês terão outras disciplinas estudando estruturas cristalinas aí, né? Nas engenharias tem a ciência dos materiais, né? Que estuda isso aqui. Os não cristalinos são os amorfos, que eu estava falando, o vidro, por exemplo. Plástico é amorfo, né? Isso aqui é uma estrutura de PVC, tá vendo? É uma estrutura amorfa. Naturalmente que, assim, se você pegar aqui é o vidro, tá vendo? Você pegar aqui assim, ó, observa que essa estrutura aqui, ela tá se repetindo, tá vendo? Ela se repetiu aqui, se repetiu aqui, se repetiu aqui. Então, observa que o vidro, ele tem uma ordem de curto alcance. Curto alcance. Pequenas distâncias, eu tenho uma ordem, tá vendo? Aqui, ó. Essa estrutura aqui tá se repetindo. Tá vendo? Esses átomos aqui, ó. 3 oxigênios e o silício aqui, né? É um óxido de silício, né? Observe que essa estrutura microscópica aqui, né, fundamental aqui, ela está se repetindo. Entretanto, não há uma ordem de longo alcance, ao contrário da estrutura cristalina. A estrutura cristalina, no sólido cristalino, você tem uma estrutura de repetição fundamental, uma estrutura, uma unidade fundamental,
E essa unidade ela vai se repetir ao longo da estrutura toda. Então, esse sólido cristalino ele tem uma ordem de longo alcance, que se diz. Né? Ok? Naturalmente que isso aqui também não é bem assim, não. É mais complicado. Porque é o seguinte, na verdade, sólido cristalino mesmo, a gente só consegue produzir em laboratório, depositando camadas e camadas. Isso é feito, de fato. E esses sólidos cristalinos eles são extremamente importantes. Mas o que se observa na natureza são materiais policristalinos. Materiais que apresentam domínios. Então, você pega lá um material na natureza, um cristal, por exemplo, você vai ter regiões do cristal que vão ser organizadas de forma cúbica, por exemplo, com o corpo centrado, e outras regiões do material que vão estar numa outra estrutura. Então, há uma mistura muito grande. Né? Mas, mesmo assim, é chamado de sólido cristalino. Ele tem uma ordem de longo alcance. O longo aí é bastante relativo. Né? Então, observa que o amorfo ele tem estruturas irregulares, emaranhados, tá vendo? De cadeias de átomos. Né? Agora, e os líquidos? Os líquidos, eles também mantêm um volume constante, tá? Os líquidos, eles mantêm o volume constante. A temperatura influencia na fluidez do material. Isso é uma verdade inconveniente às vezes, mas é uma verdade. Por exemplo, o óleo no motor do carro, ele apresenta fluidez diferente. Por exemplo, o carro está frio, né? Se você, naturalmente, para tirar o óleo do motor, você tem que... É melhor com o motor frio, é mais seguro com o motor frio, mas é mais rápido com o motor quente. Né? Então, você abre lá... Agora, é perigosíssimo você abrir ali o óleo voar, né? Espirrar em você. E aí é extremamente perigoso. Mas, geralmente, quando você vai levar para trocar óleo, por exemplo, você tem que levar o carro para algum lugar. Então, ele está mais ou menos quente. Então, assim... Mas isso é bom, de certa forma, porque aí ele flui rapidamente. Você troca o óleo, a gente percebe isso claramente, por exemplo, na preparação de comida, né? Você coloca o óleo na panela, por exemplo, e tenta fazer isso assim, a panela fria, né? Aí você coloca, esquenta o óleo, ele flui, ele escoa com muito mais rapidez, ou seja, mudou o quê? O tempo característico dele. Não houve uma transição de fase, mas mudou o tempo característico. O tempo característico está associado com a fluidez do material. Né? Daqui a pouco a gente analisa uma outra grandeza envolvida nisso daí, né? Que outra grandeza que eu posso... que vocês lembram que aparece quando a gente trata da fluidez dos materiais? Pensem um pouquinho aí. Porque, veja bem, o líquido, né? O óleo é um líquido, né? Ele mantém o volume constante. Isso vai ser importante, tá? Daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Mas essa é uma diferença crucial aqui do líquido. Observa que, nesse aspecto, o líquido e o sólido se parecem, né? Mantém uma forma constante. Ó, e um volume, né? Constante. Líquidos e sólidos se parecem desse ponto de vista. Mas o líquido ele vai assumir a forma do recipiente que o contém. Né? Observa aqui, olha só. Aqui é um bekerzinho, né? Com líquido ali, né? Igual um copo. É um copo d'água, por exemplo. Eu estou com um copo d'água aqui, vou aproveitar e tomar uma água aqui. Estão servidos aí numa água? Toma uma água aí, porque é bom, né? Falar em água, a gente tem que tomar pelo menos 2 litros d'água, né? Eu tomo muito pouca água, então... Bom, o Thales está respondendo aqui a densidade. A densidade, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grandeza crucial aí nos nossos estudos de fluidos aqui. Mas tem uma outra, mas a densidade, ela não está diretamente relacionada com a fluidez, não. Naturalmente que existe uma correlação. Materiais mais densos tendem a ser menos fluidos, né?
por exemplo, o sólido é mais denso do que a água. Depende, né? Depende da temperatura aí, ó. Tá vendo? Não é bem assim, né? O gelo é menos denso que a água, né? E, no entanto, o gelo é sólido e a água é líquida, flui, e o gelo não. Tá vendo que as coisas não são, as respostas não são muito óbvias, não, né? Em nada nessa vida a resposta é óbvia, quase nada na vida a resposta é óbvia. Mas na área de fluidos, essas dificuldades são consideráveis, viu? Mas não, eu não estava falando da densidade, não. A densidade, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grandeza muito importante. Mas do ponto de vista da fluidez, que grandeza que a gente pode pensar que vai haver relação com a fluidez do material? Pensem um pouquinho aí. Porque veja aqui, ó, no caso, olha só, uma característica interessante da água aí, né, é que ela assume a forma do recipiente que o contém, né? Olha só, quando a gente coloca a água no recipiente, ela vem para o fundo, tá vendo? Mas veja bem, a água é um fluido, né? Põe ela aqui, ela vai para o fundo. Mas isso é em qualquer circunstância? Ela vai para o fundo sempre? Por que ela vai para o fundo? Olha só, se eu coloco um gás, por exemplo, dentro do recipiente, igual um balão. Se eu encho um balão de festa, onde que vai o gás? Ele vai para todo lado mesmo. Lembra que lá no início eu escrevi que o fluido ele se adequa ao recipiente que o contém? A água está se adequando ao recipiente que o contém? Os fluidos se adequam aos contornos do recipiente que os contém. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso está acontecendo com a água quando ela fica no fundo do recipiente? Por quê? Porque ela vai para o fundo, né? Por que a água, quando está dentro de um recipiente, ela vai para o fundo? Ela vai para o fundo em qualquer situação? Existe alguma situação, algum lugar em que a gente possa pensar que a água não vai para o fundo? O que vocês acham? Então, nós já temos duas perguntas aí, né? A pergunta do que é o fluido, a gente não tem pretensão de responder, né? Assim, prontamente, né? Isso é a gravidade. Muito bem. A gravidade é que vai fazer a água ir para o fundo. Olha como é que a água fica quando não tem gravidade. Olha essa imagem à direita aqui. Vocês estão vendo aí? Essa é uma selfie sensacional, né? O cara tirou lá na Estação Espacial Internacional. Tem o vídeo das pessoas brincando com água, né? Na Estação Espacial Internacional. É um negócio lindíssimo, sabe? É um negócio assim mágico, né? Brincar com a água sem a gravidade. Olha só. Depois, por favor, se puderem entrar no YouTube, procurar, né? A gravidade é que faz, né? O peso, a interação da água com a terra é que puxa, né? Grosso modo, pode dizer assim, né? Puxa ela para o fundo aqui do recipiente, né? Não é isso? Felizmente, né? Felizmente. Lá na Estação Espacial Internacional não é assim, né? Isso! O Guilherme já foi no ponto, né? Como é que eles fazem para urinar na Estação Espacial Internacional, né? E para fazer outras coisas também. Entende? As coisas são complicadas, né? Né? Não né? Brincar com a água, como eu falei, deve ser bastante divertido na Estação Espacial Internacional. Depende da água, né? Então, tem alguns problemas, vamos dizer assim, que devem ser um tanto quanto constrangedores
na Estação Espacial Internacional, né? Porque a água, ela flutua. Então, né? Ok? Observa que essa selfie aqui desse camarada, olha só, ele fez uma selfie lá que eu acho que, assim, em termos de selfie, acho que ninguém conseguiu fazer uma selfie tão bacana quanto essa. Olha só, aqui ele colocou, vocês estão vendo daí a figura? Ele colocou, ele botou uma bolha de água, tá vendo? Ó? Uma esfera de água, aproximadamente esférico, né? A forma aí. E dentro da bolha, ele conseguiu, usando... Tem as tentativas dele fazer isso aí. No YouTube, depois procurem. Ele vem com uma seringa comum. Ele vem com a seringa. Tem esse dispositivo aqui, né? Ele vem com a seringa. A bolha de água está flutuando aqui assim. Ele vem e joga o ar dentro da bolha. Joga o ar dentro da bolha. Aí, ele conseguiu colocar uma bolha de ar dentro da bolha de água. Que é isso ali, ó. Agora, olha que sensacional. Dentro da água, o rosto dele se inverteu. Observa. Mas dentro da bolha de ar, o rosto dele volta a ficar do mesmo jeito. Olha só. Que sensacional essa fotografia. Estão conseguindo perceber aí o que acontece? Observa que ali está acontecendo umas reflexões ali na água e tudo mais, e no ar. A inversão da imagem foi invertida na bolha de ar. Observa que aqui tem uma questão de ótica ali bem interessante, sabe? Me parece que ele sabia que isso ia acontecer, tá? Ele fez de propósito, né? Mas ainda assim é surpreendente, né? Olha só. Depois procurem isso aí na internet. Tem um vídeo, inclusive, das tentativas dele de colocar a bolha lá dentro, né? Na verdade, não é só o dele, não. Tem outras pessoas tentando fazer isso. Tem outras pessoas brincando com a água também na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, torcendo uma toalha. Não sei se vocês já viram esse vídeo. A pessoa torce a toalha, assim, ó, e quando a gente faz isso, pega um pano, por exemplo, e torce, o que acontece? A água vai ser segregada para a superfície do papel, do pano, né? E cai pela gravidade. Na estação espacial, quando você faz isso, ela não cai, ela fica sobre o pano. É bonito. Aí depois ele abre o pano volta a molhar, né? Suga de novo a água para dentro. É interessante, né? A situação da água ali. Observa, então, que na Estação Espacial Internacional, essa bolha de água que está dentro do meu copo aqui, ó, estaria chegando até a tampa aqui, ó. E ela ia se adaptando ao recipiente. A ótica dá para estudar essa situação aqui em termos de ótica. Não é tão simples, tá? É complicadinho, né? A inversão da imagem na primeira aí, a lente, é o tipo de lente, né? Mas esse não é o assunto do nosso estudo aqui agora, não. Depois a gente pode voltar nisso daí. Eu não sei nem se eu lembro como é que se explica essas inversões aí. Mas depois a gente vê. Observa, então, que o fluido aí tem muitas características interessantes, né? Aí eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz. Eu perguntei assim, qual era uma grandeza, né, relacionada com a fluidez. O Tales usou a palavra fluidez, é bem empregada essa palavra, para caracterizar essa facilidade com que uma substância, em uma determinada circunstância, escoa.
né? Fluidez seria isso. Uma grandeza relacionada com a fluidez muito importante é que, infelizmente, a gente não tem muito tempo de explorar nesse conteúdo, nesse contexto nosso aqui, é a viscosidade. Um material ele vai ter uma grandeza característica chamada viscosidade. No laboratório de Física 2, vocês vão fazer uma experiência que explora essa característica. A viscosidade é uma medida do grau de interação entre partes da matéria. Então, quando eu faço assim, quando eu atrito uma mão na outra, eu estou fazendo uma mão interagir com a outra. Os líquidos, eles podem ser pensados como constituídos, os líquidos e os gases, como constituídos de parcelas, que seriam, por exemplo, uma mão e a outra mão. Como os sólidos podem ser divididos em partes. Imagine, então, uma parcela de líquido, a mão direita, outra parcela de líquido, a mão esquerda. A viscosidade seria uma medida da dificuldade com que uma parcela do fluido escoa em relação a outra parcela, desloca-se em relação a outra parcela. Quanto maior for a viscosidade do material, maior vai ser o tempo característico para o escoamento. Tá? Então, por exemplo, o vidro é chamado de um fluido extremamente viscoso. Significa que ele tem uma viscosidade extremamente grande. Há uma dificuldade muito grande de uma parcela do vidro escoar em relação à outra. Naturalmente que isso depende da temperatura, né? De novo, né? Por quê? Porque, ora essa, como é que se molda vidro, né? Já viram também a moldagem de vidro? Como é que chama o camarada que mexe com vidro? É hialotécnico, né? A hialotécnica. Aquele negócio de coloca o silício no fogo, né? Ele transforma-se em vidro e vai moldando o vidro, né? Com uns alicates, assim, né? Na China, o povo faz muito esse tipo de coisa. Vai soprando, né? Enchendo o recipiente. Tá uma técnica sensacional, né? O vidro é um fluido extremamente viscoso na temperatura ambiente. Observa que depende da condição, né? O escoamento de um material ele depende do estado, da fase, da fase, mas principalmente do estado, né? Da situação em que ele está. A substância ela tem situação, tem situações em que a água, por exemplo, não escoa. Quando ela está congelada, ela não escoa, né? Então, né? Mudou de estado, mudou de fase. Agora, eu lembrei agora, o vidro, ele é um material, ele vai apresentar esse material, veja bem que as transições, elas são de muitos tipos. Por exemplo, o vidro, ele é transparente em qualquer situação? Não, tá? Ele tem transições de fase que mudam a transmissão de onda eletromagnética dele. Existem situações em que ele vai, estados, né, termodinâmicos, que ele vai transmitir em diferentes fases, em diferentes faixas de frequência da luz. Então, por exemplo, tem vidro, né? A gente, geralmente, quando a gente fala de vidro, a gente pensa no vidro transparente à luz visível, né? Mas tem vidro que não é transparente à luz visível e é transparente a outras radiações, né? E tem vidro que é transparente. O vidro transparente nosso, né? O vidro ordinário que a gente utiliza aí, comum, né? Ordinário no sentido de comum. O vidro comum que a gente utiliza aí nas janelas, tal, nos copos, ele transmite a luz visível, mas ele é opaco para o infravermelho, né? Então, o calor, a luz do sol, por exemplo, entra no carro, né? A gente observa muito isso, entra no carro, esquenta os materiais, o banco, esquenta a casa da gente também, né? E
Esses materiais emitem de volta radiação infravermelha, e essa radiação, o vidro ele é opaco para essa radiação, ele não deixa sair. Por isso que esquenta o carro, fica quente, já viu? Você deixa ele lá no sol, daí a pouco você vai entrar, ele está pegando fogo, né? É o efeito estufa também, né? A camada que a gente tem sobre a Terra, e ela é transparente, de certa forma, a maior a faixa do visível, né? Uma faixa do visível, na verdade, ela é praticamente transparente, mas ela é opaca para uma faixa do infravermelho. E aí tem o efeito estufa. Esse é um efeito natural, né? Entretanto, a nossa atividade humana, né, a nossa poluição, ela está mudando isso, ela está agravando, ela está favorecendo o efeito estufa. De tal forma, a gente está forçando a acontecer mais efeito estufa, o que leva ao chamado aquecimento global, né? Muito controverso, né? Na verdade, não vejo motivo para controvérsia, porque, na verdade, quando se fala em aquecimento global, não significa que vai ser aumentar a temperatura em todos os lugares, não, né? O aquecimento global está mais relacionado com uma mudança no regime de temperaturas, né? E na dinâmica térmica e termodinâmica da atmosfera terrestre. Essa mudança pode levar a regiões de aquecimento muito intenso, de fato, como se tem observado, mas vai levar, com certeza, já tem estudos desse tipo, a regiões de congelamento extremo também. Porque boa parte do calor, por exemplo, que chega na Europa, é proveniente das circulações, né, das correntes marítimas, né, da água quente. Também no Brasil, né, a gente tem o El Niño e tal, que é relacionado com o fluxo, né, fluido, o fluxo de energia que vem do oceano, né, mais pro lado da Antártica, que vem baixando as temperaturas na água no Brasil, na época do inverno. Esse fluxo ele é importante. Se não tiver ele, nós não vamos ter um balanço de energia eficiente. E o que acontece é que as mudanças, né, que o homem está provocando, né, na atmosfera terrestre, principalmente com a emissão de gás, né, elas provocam alterações nessas coisas. É um regime muito delicado, é um equilíbrio muito delicado da Terra. Então, essas alterações, elas vão provocar mudanças que são, entendeu? Imprevisíveis, né? Imprevisíveis. Na verdade, quando se fala no aquecimento global, não necessariamente significa que vai esquentar para todo lado, não. Eu lembro que eu li uma matéria na Veja, na página amarela da Veja, há muitos anos atrás. Foi a última vez que eu li alguma coisa na Veja, assim, com alguma seriedade, sabe? Porque aí, para mim, bastou. Era uma matéria, não era um cronista, né? Um crônica, em que ele falava assim que ele estava gostando do aquecimento global, ele esperava o aquecimento global porque ele tinha uma casa na praia e a região onde ele tinha casa na praia era muito fria, que ia esquentar lá. Assim, é aquela ignorância, assim, o selo de ignorância assim batido, né? Porque não é bem assim. Não vai esquentar para todo lado, não. Tá? Hoje está frio para caramba aqui em casa. Não, o aquecimento global não vai significar que vai esquentar aqui, não. Né? Não é bem assim, né? Vai complicar para todo lado, tá certo? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, né? Que a gente foge muito aí do assunto. Observa que essas características de fluidez, né, de líquidos e gases estão ligadas à interação entre átomos e moléculas, tá? Do líquido e do gás. Né? O gás, olha só, ele não tem nem forma nem volume definidos.
Então, o gás, é como eu falei, ele se adequa ao recipiente que o contém, qualquer que seja a forma do recipiente. E o gás não tem isso aí de ir para o fundo, não, né? Ele é por causa do empuxo, né? Depois a gente vai ver o empuxo vai atuar aí de forma diferenciada, né? No gás aí. Né? Então, o gás, ele ocupa todo o recipiente que o contém. Ele sofre pouco a influência aí da gravidade, né? Eles se expandem para preencher o recipiente. Então, ele apresenta também uma expansão maior do que o do líquido. Tá? Ele vai ocupar o volume. Então, ele não tem um volume definido. Daí a dificuldade, por exemplo, de definir a densidade de um gás. Né? Ora, essa, se eu colocar ele num recipiente, ele vai ter uma densidade. Se eu colocar ele em outro recipiente, em princípio, ele tem outra densidade. Né? O gás, ele vai apresentar uma característica que diferencia ele do líquido. O líquido, quando eu comprimo o líquido, ele não muda de volume. Tá? Por isso ele é chamado de incompressível. O gás, quando a gente comprime um gás, ele muda de volume. Ele ocupa o volume de acordo com o recipiente. Né? Então, ele muda de volume. Então, ele é chamado de compressível. Então, observa que eu vou conseguir diferenciar o líquido do gás. Líquido e gás são fluidos. Entretanto, o líquido é diferente do gás, porque o líquido ele é incompressível, não é incompreensível, não. Dá para ser compreendido. Incompreensível é que não dá para ser compreendido. Incompressível significa que ele não pode ser comprimido, ele não muda de volume. Incompressível é o líquido. E o compressível é aquele que a gente consegue comprimir, é o gás. Tá? O porquê? Os átomos ou moléculas de um gás, eles estão menos ligados, eles estão mais distantes uns dos outros. E eles podem se mover intensamente, muito mais do que do líquido. Então, observe, quando eu comprimo um gás, olha só, essa figurinha aqui, o gás, ele submete, tá vendo? Ó, ele muda de volume, ocupa um volume menor. Se a gente pensar no experimento para fazer isso, né? Imagina que você coloca aí, arruma aí uma seringuinha, enche ela d'água e tenta comprimir ela. Você vai perceber que não dá. A água não muda de forma. Ela não aceita. Ela é incompressível, ela é um líquido. O gás, ele é compressível. Se eu coloco um gás aqui por aqui, está cheio de ar, concordam? Então, a seringuinha aqui, ó, ela está cheia de ar. Eu vou colocar a minha mão aqui assim, ó, e vou comprimir, ó. Ó o tanto que eu consegui comprimir. Claro que o gás ele não é indefinidamente incompressível, não. Ele se comprime até um limite. A partir de um limite aqui, ó, eu não consigo mais comprimir. Claro que se eu puser colocar num torno, por exemplo, esse aqui, vedar muito bem, é possível que eu consiga comprimir mais um pouco. Mas ele tem um limite. Vai chegar um limite que ele vai quebrar a seringa aqui. Se eu solto, ó, ele volta. Ele tem uma elasticidade também associada a ele. Ó. E se eu solto aqui, o gás escapa. O ar aqui dentro escapa. A viscosidade tem alguma razão calculável ou é uma característica específica de cada material? Bom, existe um modelo para descrever a viscosidade. É o modelo de Stokes. O cara do cálculo lá, o Stokes, ele estudou a viscosidade. E geralmente o que a gente usa como modelo mais próximo do real é a viscosidade de Stokes. Né? Mas a gente não vai estudar essa característica aqui no nosso curso, não, tá? A gente vai simplesmente discernir os materiais, ou escoa ou não escoa. Né? Eu vou dizer que é sólido ou líquido e gás. Né?
O sólido não escoa, o líquido e o gás escoa. Não vai entrar no nosso contexto aqui a questão do tempo característico, não. É muito importante isso daí, e assim, é extremamente interessante. Se vocês tiverem um tempinho e quiserem se dedicar um pouquinho a isso, pegarem um livro na biblioteca de mecânica dos fluidos, pelo menos o primeiro capítulo, assim, é possível a gente ler e entender bem, e é muito interessante como é rico essa discussão, tá? Mas aqui para a gente não vai dar tempo da gente estudar mais especificamente, assim, né? Bom, vou voltar aqui num outro ponto que é importante. Essa questão de forças. Forças aplicadas aos materiais. Olha aqui, ó. Fluidos não suportam forças tangenciais aplicadas à sua superfície. Tensão de cisalhamento. O que significa isso? O fluido escoa. Se eu pegar um sólido, imagina esse objeto aqui que eu estou representando aqui como um sólido, tá? É um bloquinho sólido assim, ó. Se eu aplicar uma força aqui, essa força vermelha aqui, ó, que é a chamada de cisalhamento, o sólido ele resiste. Quer dizer, depende do sólido, né? Tá vendo como as coisas não são gerais de maneira nenhuma? O grafite não resiste, né? É justamente isso, né? O grafite ele solta essa camada aqui, né? O cisalhamento ele é feito de camadas, né? Então ele vai soltando essas camadinhas aí. Mas observe que o sólido aqui, em geral, a maior parte, ele resiste a essa força de cisalhamento aqui. E o líquido e o gás não resistem. Eles contornam, né? Se eu aplicar uma força assim, eles contornam, tá? Já o sólido, ele também resiste, em princípio, a forças de tração e de compressão. Ó, se eu puxar, tracionar, ele resiste. Se eu comprimir, também resiste. Assim, ó. Como é que a gente pode aplicar força no objeto, né? Ó, uma variedade muito grande, né? Ó, eu posso aplicar a tensão. Tensão e tração é a mesma coisa, tá? A tensão é quando eu tento distender o material, puxar num sentido e no outro, assim, ó. Tô puxando para fora aqui, desse lado, para cá, e puxando para cá, desse lado. O sólido ele resiste a isso. Ele resiste a essa força que eu estou aplicando aqui. E ele resiste também à compressão. A compressão é assim, né? Ó. Aplicar força assim, ó. Assim. Comprimir o material. Assim. Claro que todo material tem uma elasticidade. Depois nós vamos voltar nisso, né? Mas eu comprimo assim, o copo, ele não deforma, é sólido. Estou supondo que ele não deforma, né? Ele é sólido. O sólido, então, ele resiste a essas deformações aí. Tensão e compressão. O sólido também vai resistir à torção, tá? Vai resistir também ao cisalhamento. O cisalhamento aqui, o jeito de fazer, tá vendo? Puxa de um lado para o outro, puxa de um lado e do outro, mas separando pequenas camadas. É como se fosse uma tensão, mas aplicada a pequenas distâncias, né, no material. E aqui é a força de flexão. É a flexão. É quando a gente flexiona um objeto. Por exemplo, a flexão é assim, né? Cisalhamento. Deixa eu tentar aqui um cisalhamento. Deixa eu pensar aqui num jeito de aplicar uma força. Imagina uma régua aqui sobre o copo, tá vendo? Eu estou segurando o copo,
e tem uma régua aqui em cima. Aí eu vou aplicar uma força cisalhante aqui, ó. É uma força que eu aplico numa camada superior. Significa que eu vou aplicar uma força em cima para a direita, ou melhor, para a esquerda, e outra força embaixo para a esquerda. Né? Eu aplico isso que é o cisalhamento. Aplicar uma força em cima, numa direção, e embaixo na outra, com uma distância pequena entre as duas. Né? Separando, assim, ó, eu estou separando o material em dois. Vou aplicar em cima para a direita e embaixo para a esquerda. Um objeto qualquer, eu vou aplicar cisalhamento. Vou fazer isso e isso. Né? Em cima e embaixo. Entendeu? Isso que chama-se cisalhamento. Por exemplo, a força cisalhante é a que a gente aplica no grafite, né? Você empurra o grafite atritando ele, isso, em camadas, né? Naturalmente que nem todo material tem camadas, né? Mas se ele tiver camadas, há uma tendência muito grande de ele soltar a camada. É o que acontece com o grafite. O grafite eu aplico. O atrito, ele atua na camada mais próxima do papel. E eu empurro ele para o outro lado, né? Aí o atrito arranca uma camadinha. E fica a camada sobre o papel. É uma força de cisalhamento que você está aplicando. Né? É parecido com a tração, né? Só que é uma tração deslocada. Tração, tensão, é uma tração deslocada, tá vendo? Deslocada um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Eu separo os dois pontos de atuação dessa força. Né? Observa que o sólido, então, ele resiste a todas essas forças. O líquido, não. O líquido, ele acisalhante, ele deixa, ele escoa, né? Escoar significa, por exemplo, imagina que você tem um recipiente assim com água. Aí eu vou aplicar uma força cisalhante aqui na superfície. Aí eu vou passar o dedo assim na água, tá vendo? Se eu passo o dedo assim na água, eu estou aplicando uma força cisalhante. Aí o que o líquido faz? Contorna meu dedo, desloca. Né? Ele é líquido, ele deforma. Ele contorna o meu dedo. Se eu fizer isso numa piscina, por exemplo, né? Na superfície da piscina, aplicar uma força assim na superfície, né? Ela não resiste. Se aquilo ali fosse um sólido, ia resistir à força de cisalhamento. A água não. Uma camada escoa em relação à outra, então ela solta, né, a camada ali e deixa escoar. O gás também ele não resiste a essa força cisalhante. Aí agora é que vem a diferença entre o líquido e o gás. O líquido, ao contrário do gás, ele resiste à pressão. Tá? Se eu comprimir, como eu mostrei aqui na seringa, se eu comprimo o líquido, ele não muda de forma, não muda de volume. Tá? Ele é incompressível, não vai alterar a forma dele. É um fluido incompressível. Então, líquido, fluido incompressível. Já o gás, ele é compressível. Se eu comprimo o gás, ele vai alterar de forma e de volume. Ele é compressível. Essa característica é muito importante. Essas características, elas é que dão origem a uma infinidade de possibilidades aí. Por exemplo, o motor. Né? O motor, ele opera com gás. Por quê? Porque o gás, a maior parte dos motores, né, tem fases líquidas também, dependendo do tipo de motor. O gás, ele é compressível. Então, observa que o fato de a máquina, ela vai realizar trabalho sobre o gás para comprimir o gás. Isso é muito importante, porque ele vai deformar e submeter até uma máxima compressão. Aí, o gás explode espontaneamente, ou o líquido, né? O gás pode explodir espontaneamente, como é o caso da mistura de gasolina com
ar, no caso do motor de combustão de gasolina. Essa compressão favorece a explosão. Aí você faz uma fagulha, explode o gás dentro do pistão do carro, e aí o gás ele expande muito. Ele tem essas duas características. Ele apresenta uma dilatação extremamente grande, ele expande muito, e ele vai realizar muito trabalho nesse processo de expansão. E aí ele realiza trabalho. E aí a gente tem um ciclo termodinâmico, né? O fato do gás, então, ser compressível é importante nesse aspecto. Por exemplo, a mistura no motor de combustão interna chamado motor diesel, né? A mistura de diesel com ar, que é um gás, ela sofre explosão espontânea. Já ouviram falar isso? O motor de diesel, ele não precisa da fagulha, não. Então, ele funciona o tempo todo, mesmo sem a parte elétrica. Ele não precisa. Quando você comprime a mistura de diesel com o ar, ele explode espontaneamente. É a característica dele. Tanto que os caminhões antigos, não sei como é que tá agora não, mas mesmo o ônibus também, que é diesel, né? O cara desligava na chave, o motor continuava funcionando. Porque ele não precisa da parte elétrica. Você desliga a parte elétrica. Aí ele tinha que vir e cortar o combustível, tirar o combustível, senão o motor ficava funcionando. É a característica do diesel. Observa que, então, o gás é o compressível e o líquido é o incompressível. São dois fluidos, né? Fluido, porque apresenta escoamento. É um escoamento bastante dinâmico. Nós aqui estamos tratando de fluidos ideais. Então, significa que esse fluido ele tem um tempo característico extremamente curto. A viscosidade dele é muito baixa, quase desprezível, né? Ele escoa prontamente. Naturalmente que boa parte dos princípios que a gente está estudando aqui, que a gente vai estudar, se aplicam também para fluidos não ideais, que tenham viscosidade maior, que não escoam prontamente, né? Se a gente pensar, a água não é um fluido ideal, nem o gás, nem o ar, né? Mas, desse ponto de vista nosso aqui, a água e o ar são exemplos ótimos para o problema que a gente está estudando, tá? Então, só relembrando, a gente tem o estudo aqui de fluidos, vai focar, então, no líquido e no gás. O líquido, o exemplo típico é a água, o gás, o exemplo típico é o próprio ar. Bastante abundante aí, né? Os dois são bastante abundantes. E esses dois líquidos, esses dois materiais, eles podem ser classificados como a água, o material líquido, que é o incompressível. Claro que eu estou falando a água entre 0 e 100 graus Celsius, né? A água líquida, a temperatura ambiente. E o ar é o material compressível, um exemplo de material compressível. Tudo bem até aí? Veja que esse assunto ele tem muita repercussão, além do que a gente vai poder ver, tá certo? Mas é claro que a gente tem que limitar um pouco o nosso estudo, né? Então a gente está limitando em uma certa... A gente está pegando um modelo, né? Estou esquecendo um pouco de detalhes para poder a gente andar um pouquinho, né? A gente ter uma delimitação, né? Observa que agora o que a gente vai fazer é definir uma grandeza. Essa grandeza é extremamente importante. É a densidade. A densidade ou massa específica. Aqui eu vou tentar discernir essas duas grandezas. A densidade,
A gente, no Brasil, a gente confunde muito esses dois termos. Então, aqui tem que tomar cuidado. Dependendo do livro que a gente usa também, há uma confusão, tá? Infelizmente, há uma confusão. Por exemplo, um dia desse eu estava olhando o livro do Cias. No Cias lá, ele faz ele afirma uma coisa que, do meu ponto de vista, está errado. Mas eu não vou nem falar o que é, não, porque senão é perigoso vocês entenderem errado. O melhor é a gente fazer a análise disso aqui, ó. O que é densidade? Né? Densidade é definido como massa sobre volume. Tá? Densidade, então, é para um objeto. Tá? Densidade, objeto. Um objeto, ele tem uma massa e ele ocupa um volume, concordam? Imagina um objeto sólido. Tá? Um objeto sólido, mas isso vai valer também para líquidos e gases. Um objeto sólido, ele tem um volume bem definido e ele tem uma massa. Concorda? A massa pode ser pensado, por exemplo, que a gente meça o peso do objeto, por exemplo, coloca o objeto sobre uma balança, mede o peso, mediu o peso, né? Divide pela aceleração da gravidade, por volta de 10 metros por segundo ao quadrado, calcula a massa do objeto. Né? Então, eu tenho a massa, divido pelo volume, e aí eu vou ter o que a gente chama de densidade. Estão acompanhando aí? A densidade ela é simbolizada geralmente por essa letra Rho. Aqui, ó. Isso é a letra. Isso não é um P, não, tá? É a letra Rho. É o R grego. Rho, tá? Rho. Assim. Essa letra grega aí, o Rho, é geralmente o símbolo usado para densidade e massa específica. Né? Observa que isso aqui pode ser definido como para um elemento de volume do objeto, um pedacinho do objeto. Mas veja que aqui a gente vai supor que a massa é distribuída uniformemente, então eu vou dizer que ρ vai ser simplesmente a massa sobre o volume. Essa grandeza, a densidade, ela tem como unidade no sistema internacional o quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico é a unidade no sistema internacional da densidade, mas é muito usual, principalmente na química, né? Se usa muito grama por centímetro cúbico. Tá? Aqui a gente vai usar principalmente o sistema internacional. Então, a gente vai usar, na verdade, a gente vai usar o MKS, né? O CGS também é do sistema internacional. Mas aqui na física, a física usa tradicionalmente o MKS. E a química usa tradicionalmente o CGS, né? É um problema de acordo aí, né? A física usa o MKS. No MKS, as unidades são o quilograma, não é a grama, tá? É o quilograma, o metro cúbico, o metro, o segundo. O CGS não usa o metro, é o centímetro e a grama, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí, tá? Mas depois a gente vai ver que a conversão de um para o outro é muito fácil. Não vai ter problema, não. Só tem que tomar cuidado no uso disso daí. Né? Aquela história que eu estava falando na última aula sobre conversão de unidades, né? A gente vai trabalhar muito essa habilidade, né? Essa é uma habilidade importante em qualquer área do conhecimento. É muito importante a gente aprender a converter unidades, né? Converter unidades, se você pensar, por exemplo, economista faz conversão de unidade, né? Por exemplo, de dólar para real, né? De dólar para euro, de euro para real, né? Conversão de unidade de moeda, né? Então, em todas as áreas a gente tem esse desafio aí da conversão de unidades. Algumas conversões são muito simples, é o caso do quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, e outras nem tanto. Né? A gente tem que acostumar com o processo de conversão de unidades para conseguir fazer sempre. Né? Então, o ρ
é massa sobre volume. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Bom, isso aqui eu defini a densidade. E eu falei que essa densidade é para um objeto. Vou fazer aqui uma associação aqui. Um objeto, ele vai ter uma densidade. Mas observa que um objeto ele pode ser feito de diferentes materiais, concordam? É isso que vai mudar a lógica aqui. A massa específica é a densidade do material. Tá? Enquanto a densidade é a massa sobre o volume do objeto, a massa específica é do material. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a massa específica do aço é 6.800 e pouco, 7.000 e pouco, não me lembro direito agora, mas é por volta disso. É um número grande, né? A densidade. Tá vendo como a gente faz confusão? A gente usa esses dois termos de maneira bem... a gente usa o mesmo termo para duas características diferentes, né? Rigorosamente, eu devo falar assim, ó, a massa específica do aço de toda forma, é um aço específico, né? Porque eu falei que ele tem mudança de fase, é da ordem de 7.000 kg por metro cúbico. Né? Se a gente pensar em fazer um objeto de aço, né? Eu posso fazer um objeto de aço maciço. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego o objeto. Qualquer objeto, né, de aço maciço. Observa que esse objeto maciço, ele vai ter uma densidade. Como ele é maciço, e vamos supor que ele é uniforme, é todo feito de aço, vamos pensar que essa peça aqui cilíndrica é uma peça cilíndrica de aço. Se essa peça aqui é toda maciça de aço, né, ela tem, então, a massa específica do aço é por volta de 7.000, a densidade desse objeto vai ser 7.000. Então, observa que para objetos maciços e com a massa uniforme, inteiriços, feitos de um único material, vamos dizer assim, a densidade coincide com a massa específica. Daí vem a confusão. Então, esse objeto aqui, ó, é um objeto maciço de aço e vai ter uma densidade igual à massa específica do aço, que é o material de que ele é feito, haja visto que ele é uniforme. Agora, eu posso pegar esse objeto aqui por um processo de conformação mecânica, por exemplo. Conformação mecânica é quando você traciona ele até ele deformar. É uma deformação plástica que ele vai sofrer, né? É uma conformação mecânica, é um processo, um procedimento metalúrgico importante, em que você transforma o objeto numa chapa, né? Por exemplo, pegar esse objeto aqui, e eu posso moldar esse objeto no formato, por exemplo, de um barquinho. Um barquinho. Aí qual a densidade do objeto? É muito menor do que a massa específica do aço. Concordam? Tanto é que, se eu coloco esse objeto aqui na água, ele afunda. Porque a densidade dele, desse objeto, é igual à do aço e é muito maior do que a densidade da água. Depois nós vamos ver por que um objeto afunda ou flutua. Eu empuxo. Agora, se eu pego esse objeto, moldo ele no formato de um barquinho, um barquinho ele tem aquele formato assim, é um barco, um navio e tal. Navio é de aço, né? Desse jeito assim, ó, e coloco ele em cima da água, ele vai flutuar. Porque a densidade do objeto vai ficar muito menor do que a massa específica do aço, que é enorme. A gente faz isso, né, tradicionalmente. Então, eu transformo esse objeto de tal forma a ele flutuar na água, por exemplo, transformando ele num barquinho. Então, observa que o barquinho, o navio e tal, ele tem uma região vazia, oca, grande, muito grande, em comparação com o tamanho dele, é muito grande. E é expressiva, né, em comparação com o tamanho dele. E é graças a isso que a densidade dele fica menor do que a da água e ele flutua, então. Eu altero a densidade.
do objeto, tá? Alterando a forma dele, né? Na verdade, é como se eu estivesse fazendo ele ser constituído de aço e de ar, né? Eu estou colocando ele. Eu podia fazer ele, por exemplo, no formato de uma esfera oca, esse objeto aqui no formato de uma esfera oca cheia de ar. Aí ela ia boiar. É a boia, né? Você pegar a boia que a gente usa na caixa d'água, ela é desse jeito, né? Geralmente é uma esfera metálica, oca, e ela boia na água. Se você pegar aquela mesma porção de metal, aquela bola de boia, né? E bater nela, fazer uma conformação mecânica dela, com um martelo, por exemplo. Esticando ela assim, colocar ela na água, ela vai afundar. Pessoal, eu vou terminar por agora. Isso, tem muita coisa que a gente... essa confusão que acontece entre a densidade e a massa específica, ela não é geralmente muito grave, não, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Mas é bom a gente entender essa diferença, tá? Mas as duas grandezas têm a mesma unidade, tá? O quilograma por metro cúbico. Esqueci de dizer isso. Vou disponibilizar, eu só estou ajeitando eles aqui e vou disponibilizar para vocês, tá, Bárbara? Eu vou terminar por hoje e na próxima aula eu continuo, tá ok? Pessoal, muito obrigado e um grande abraço para vocês. Na segunda-feira que vem a gente se encontra. Então, bom final de semana. Se puderem dar uma olhada lá no material que está disponível lá, se puderem assistir a videoaula da Khan Academy, também está muito boa, tá? E eu espero vocês na segunda-feira. A videoaula lá, ela explora um pouco mais, sabe? Os assuntos aí, então eu achei que tá legal, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um abraço aí, Crisele, Franciele, Isabelle, Wender, Laura, Gabriela, Raquel Sampaio. Grande abraço para vocês aí. Regiane. Desculpa aí, eu não consegui usar minha mesa digitalizadora hoje. Eu gosto de usar, porque Rian, Luísa, Gabriel. Uma boa tarde para vocês aí, boa noite, bom final de semana aí e na segunda-feira estamos de volta, tá? Grande abraço, pessoal. A gente vai se falando. Eu estou à disposição aí no WhatsApp. Todo mundo tá no grupo aí, né? No WhatsApp, SGA e Canvas, tá? E aqui no Teams também. Grande abraço, pessoal. A aula tá gravada lá, tá bom?